gente. Bom dia. Meu nome é Samuel. Eu vou estar fazendo hoje a transmissão com vocês do projeto aí Educação pela Não Violência nas Escolas. A ideia hoje era da gente estar fazendo a transmissão naquele formato com interação, né, que está rolando aos sábados, né, que a gente tem chamado de Proseando. Só que a gente teve problemas técnicos hoje e aí tentamos aí até o limite do tempo aí, mas não conseguimos resolver. E aí hoje a gente vai estar fazendo essa gravação aqui, né? Que vai ficar disponível aí no canal do projeto, né? Do YouTube, depois para vocês estarem acessando aí, né? Então, vamos lá, deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou o Samuel, tenho 35 anos, sou professor da rede municipal aqui de São Paulo, professor de geografia. Também sou professor e um dos coordenadores da cooperativa de educadores da Coab 2 aqui no extremo leste de São Paulo, que oferece cursinho popular, né, e outras coisas aí, né, um projeto de educação popular aqui no extremo leste, né, da cidade de São Paulo. E, bom, e além disso, na verdade, antes disso tudo, eu milito há mais de 15 anos no movimento humanista, sou humanista, né? Nesses 15 anos pude ir incorporando aí muita coisa relacionada à não violência como um estilo de vida, né? E uma prática constante aí nas nossas ações, né? Então, nesses 15 anos aí, desde de diferentes projetos aí em âmbitos educativos, como universidades, escolas, né? A gente também organizou muitas coisas em bairros, né? Fóruns, enfim, tivemos locais, sedes, né? Com cursinhos populares, muita coisa, né? E sempre com esse olhar posto na construção, né, de um ser humano do futuro, né, que a gente diz, né, esse ser humano que vai rompendo esses laços aí que nos aprisionam, né, e que estão relacionados com essa violência mesmo desse sistema que a gente vive hoje, que a gente termina reproduzindo muitas vezes nas nossas ações, na nossa vida e com a gente mesmo, né? Então, bom, como eu disse, sou professor, né? Mas muito da minha ação e da minha prática educativa, ela tem como eixo essa minha experiência no humanismo, né? Muito das práticas que eu levo adiante e de como eu me coloco nas situações aí conflitivas e às vezes mesmo em situações aí diárias, né, que a gente termina encarando na nossa sala de aula, na escola, eu termino me ancorando, né, nessa experiência que eu tive, que eu tenho, né, e que eu levo para minha vida e que está relacionada com o humanismo, tá? Bom, eu coloquei uma colinha aqui, tá? Para vocês não, para mim me organizar, então quando eu olho para cá é que eu tô pegando minha cola aqui, tá, gente? Porque sem a interação é mais difícil assim a gente seguir uma linha aqui de pensamento, né? Bom,
Então, o que eu queria comentar hoje para vocês aqui? A transmissão, a ideia era a gente falar um pouco sobre a nossa experiência, a minha experiência e também intercambiar um pouco com vocês sobre a utilização das ferramentas de relaxamento e de meditação, né? Como apoio, de repente, para a nossa ação aí diária nas escolas, né? Na construção da não violência, né? Então, o que eu posso comentar, né, desde da minha experiência aqui? Como eu estava falando para vocês, eu participo já nesse projeto há mais de 15 anos e durante todo esse tempo, muito dessas ferramentas, elas foram se incorporando de uma forma quase, não digo mecânica, porque eu penso que há uma intenção, né? Que a gente, esse tipo de ação, ela parte de uma intenção para a gente conseguir implementar, né? Mas com o tempo e com as práticas, né, e levando isso como um estilo de vida, como eu e muitos dos colegas aí que têm colaborado no projeto temos feito, o relaxamento, principalmente, né, que eu penso que é uma ferramenta essencial na nossa vida hoje, ele se incorporou de uma maneira que hoje, muitas vezes, em muitas situações de tensão, rapidamente eu consigo me dar conta que eu tô tenso, né? Eu consigo me dar conta ali que de repente meu estômago tá tenso, que minha respiração se alterou, né? E que isso termina sendo o início ali de uma sequência de ações, né, do meu corpo que vão terminar influenciando na maneira como eu vou pensar e como eu vou sentir a situação ali que eu estou vivendo. Então, às vezes falando isso parece que é uma coisa pequena, né, mas a gente sabe que quem está aí direto em sala de aula ou nas escolas aí, vivendo situações aí que de repente fora de uma escola talvez a gente nunca viveria, nunca teria contato, termina sendo um recurso, essa lembrança, né, de si mesmo, termina sendo um recurso importantíssimo, assim, para que a gente consiga ter uma reflexão sobre o que a gente está fazendo ali naquele momento e conseguir, através dessa reflexão, conseguir ter uma ação diferida, né? Uma ação não reativa somente, né? Uma ação ali que seja superadora ali da situação de violência ali que a gente está encarando, né? Então acho que isso, para mim, tem sido hoje vivenciando, né, a sala de aula diariamente tem sido uma coisa importante. Claro que não é todos os dias não é sempre, né, que eu tenho consigo ter essa reversibilidade aí e conseguir ter uma resposta mais diferida, né, nas situações aí que a gente vai encarando. Mas eu acho que a prática do relaxamento, a prática da respiração, né, que eu acho que postaram os vídeos da Krika e da Cris e da Flávia, né, sobre relaxamento, respiração, experiência de paz, né. Essas práticas, elas ajudam a gente a ter uma consciência maior, né, sobre esse sistema de tensão interno que nós temos, né.
E aí, tendo isso, a gente consegue ter nessas situações de tensão, consegue ter uma resposta, muitas vezes, uma resposta ali diferida, né? É, Bom, o que que eu penso, né, que ajuda nesse caminho? É a prática, né, gente? Eu acho que é a prática sustentada ali de ir ganhando cada vez mais habilidade nessas ferramentas aí de relaxamento, de respiração ou de práticas de meditação também, né? Todas essas ferramentas, elas vão dando pra gente um referencial interno muito importante para que a gente possa vivenciar e passar pelas situações de violência que todos nós hoje na nossa sociedade vivenciamos cotidianamente, né? Hoje a gente sabe que a nossa sociedade, além de extremamente violenta, e quando eu falo violenta eu não estou só falando de violência física, ela é uma sociedade que é muito tensa, né? Que nós vivemos com preocupações mentais diariamente, né? Tensos fisicamente também, quase 24 horas do dia. Muitas vezes não dormimos bem, muitas vezes até não chegamos nem a nos alimentar de uma forma correta, né? E tudo isso influencia, né? Na nossa, na nossa forma de sentir, na nossa forma de agir e de pensar no cotidiano, né? Então, se a gente não tem um referencial de práticas que nos ajudem, né, a, enfim, a experimentar, né, a sentir as coisas de outra maneira, a pensar de outra maneira, né, e a agir de outra maneira, muito dificilmente a gente vai conseguir, numa situação de tensão extrema, como vários de nós aí, educadores vivemos diariamente, conseguir dar uma resposta diferente. O mais normal vai ser que a gente, ainda achando que está dando uma resposta diferente, que a gente colabore ali com a violência, através da nossa compulsão interna ou da nossa violência interna, né? Então, eu acho que hoje é muito necessário a gente ter esse tipo de ferramenta, e não só ter a ferramenta, como incorporando como um estilo de vida, né? Como que seria isso? Como incorporar como estilo de vida? Eu acho que a partir do momento que a gente percebe que a gente vive numa sociedade, como a gente estava falando agora, que é cada vez mais, tende a cada vez mais ao descontrole. Que as pessoas hoje, por muito pouco, terminam tendo ações compulsivas, violentas, agressivas, né? Nesse contexto, a gente vai sentindo muitas vezes uma necessidade de encontrar internamente uma outra forma, né, de experimentar a vida, né? Uma outra forma aí de sentir nós mesmos, as pessoas que estão ao nosso redor, uma outra forma de pensar, né? Uma outra forma de para a gente estar em sala de aula ali com nos relacionando com muitas pessoas que durante o dia, né? Uma outra forma de sentir toda essa situação, né? Aí daí parte essa necessidade da gente incorporar isso como nosso estilo de vida, né? Bom, tem muita gente hoje que faz exercício, que vai para academia todos os dias, né? Que também é importante, né? Cuidar do nosso corpo. E que isso termina se transformando em um hábito diário, semanal, enfim, com ritmos diários, semanais, enfim, mensais. Com esses temas, eu penso que também a gente pode colocar
hábitos, né? Então, de repente, antes de dormir, fechar o olho, né? Observar internamente como que está o seu corpo, quais são os pontos de tensão, onde você acumula tensão, tentar distender esses pontos, né? Por exemplo, pelo menos uma vez durante o dia, antes de dormir ou quando acordar, enfim, fazer alguma prática de silêncio interno, né? De fechar o olho, tentar ir silenciando lentamente, né? Os ruídos mentais, as preocupações, enfim. Respirar, né? Em algum momento do dia, parar ali, sentar. Não estou falando de uma hora não, gente. Estou falando de 5 minutos, 2 minutos. Parar ali, fecha o olho, faz uma respiração completa, como as nossas colegas, a Flávia e a Cris, ensinaram aí, que está no canal, né? Tudo isso são coisas que podem se converter em hábitos, né? E esses hábitos, eles vão ser determinantes para que a gente possa, em situações de violência e de tensão, conseguir interferir de maneira propositiva, positiva e não violenta, né? Com nós mesmos e com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então eu penso bom, que é importante a gente primeiro se dar conta, né? E a gente que está na área da educação, a gente percebe, a gente vive esse contexto de violência diariamente, né? Não porque é área de educação, mas porque a sociedade está doente e as nossas escolas terminam sendo reflexo dessa, desse estado, né, que a nossa sociedade está hoje, né? Então, nós, por estarmos nesse âmbito, a gente pode dar uma resposta diferente, né? Que vai ajudar a gente a passar por isso de uma maneira melhor, né? Vai ajudar a gente a encontrar sentido, né? Ter mais, de uma forma mais clara, encontrar sentido nas nossas ações. E também, como a gente sabe, que hoje na área da educação a gente tem uma das áreas aí que tem, a gente tem, infelizmente, a gente tem os maiores índices, né, de afastamento por doenças, né? A gente pode resistir, não só resistir, a gente deve existir e não adoecer, né? E não só não adoecer, como dar sentido às nossas práticas, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, influenciar positivamente com com esse, com esses referenciais aí de práticas aí que a gente estava comentando agora. Bom, um pouco do que eu queria comentar tem a ver com isso, né, gente? Tem a ver com essa incorporação dessas ferramentas aí na nossa vida como um estilo de vida que com certeza elas terminam colaborando aí, a gente que vive aí no meio da loucura aí todos os dias, né? A dar respostas aí mais coerentes, mais firmes internamente, né? E também ajudando a construir essa não violência na prática, né? Com a gente mesmo internamente, essa não violência ali da gente não se atropelar internamente nas situações, não nos calar, não nos, entendeu? A gente nos atender e também atender quem está ao nosso redor, né? Eu acho que também muitas vezes existe esse equívoco também de confundir a não violência
com passividade, né? Aquela ideia da passividade, né? Aquela ideia quase do que chega a ser muitas pessoas chegam até a confundir com essa ideia do covarde, né? Da pessoa que não age. E do meu ponto de vista e através da minha experiência, a não violência ela é o contrário, né? Ela é aquela coisa que parte desde uma construção interna cada vez mais sólida, mas que ela vai em direção aos outros, gerando uma influência positiva, né? E reconstruindo laços aí, reconstruindo esse tecido social que a gente sente que está cada vez mais deteriorado, né? Bom, deixa eu olhar minha cola aqui de novo. Uma outra coisa que eu queria comentar também, que tem a ver com a distensão, e que eu acho que nas nossas práticas nas escolas, aí, no nosso dia a dia, para mim também é uma coisa extremamente importante, é que com a incorporação e aos poucos, né, trabalhando ali dia a dia com relaxamento, com experiência de paz, se lembrando de respirar, a gente vai ganhando em quê? Em atenção sobre nós mesmos. A gente vai ganhando em consciência sobre nós mesmos, certo? Isso aos poucos, isso é uma coisa para a vida inteira, né, gente? Não vai chegar um momento e falar, nossa, agora iluminei, não preciso mais de nada. Não. Isso são práticas que a gente vai levando para a vida inteira e, como eu falei, se tornam hábitos e se tornam um estilo de vida, se convertem num estilo de vida. Sua vida começa a se organizar a partir disso, né? Então, essas práticas bem simples que a gente está falando, né? Respirar, lembrar de respirar, né? Algum momento do dia você parar e tentar fazer um relaxamento ou uma experiência de paz, né? Em algum momento do dia você tentar fazer alguma prática de meditação, certo? Com essas coisas, o que que a gente está fazendo? A gente está recorrendo a ferramentas que vão auxiliar a gente também a ter atenção sobre nós mesmos, a ter consciência de nós mesmos, né? E essa consciência, ao contrário do que a gente está acostumado, do que a gente foi formado aí nesse sistema, ela não está associada com a tensão, ela não está associada com a rigidez, né, com a rigidez mental, até com a rigidez física, né? A gente tem aquele hábito de achar que a atenção, que a pessoa que está atenta, ela está assim, né? Está tensa, está rígida, está com o corpo enrijecido, né? E do nosso ponto de vista, a gente vê que é justamente o contrário, né? Que quanto mais distensos nós estamos, mais atentos nós vamos estar com o nosso sentido, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, comigo muitas vezes aconteceu já que no meio ali da correria, lá dando aula, tal, falando com um, falando com o outro, em alguma situação de tensão, eu consigo perceber no meio ali da situação que eu estou tenso, eu consigo perceber que eu estou registrando uma tensão no estômago, e percebendo isso eu consigo transformar isso. Percebendo que eu estou tenso, eu consigo tentar distender. Percebendo que eu estou tenso, eu consigo pensar em alguma outra resposta que eu possa dar que não seja um reflexo dessa tensão interna que eu estou sentindo, certo? Ou seja, essas práticas, essas pequenas práticas que a gente está comentando aqui, elas vão dando um caminho, elas vão ajudando a gente a construir um caminho de solidez interna, né? De cada vez de centro de gravidade, a gente chama, né? A gente vai construindo um centro interno cada vez mais forte, que ainda quando você não está atento,
esse centro, essas memórias cada vez maiores ali de situações e de registros internos, né, que a gente vai tendo com relaxamento, com respiração, com meditação, enfim, com tudo isso, essas memórias elas começam a se tornar cada vez mais maiores, né? A gente começa a ter cada vez mais memória sobre esse tipo de situação, até que um momento a gente começa a ter o registro de que é possível viver de outra maneira, é possível responder a situações de violência de outra maneira, e é possível fazer as coisas de outra maneira. E aí, quando você está numa situação de tensão, esse registro ele vai vir, né? Ele vai voltar, ele vai ter aquele contraste da tensão, e ainda ela existe, né? E o nosso corpo ele está gravado a registrar diversas situações com tensão, tensionando algumas partes do nosso corpo, mas ao mesmo tempo começa a se acumular um outro tipo de sensação, de registro, de pensamento, né, sobre nós mesmos. E aí isso vai pesando a balança, equilibrando um pouco a balança e ajudando a gente a ter uma ação aí mais reflexiva, né? Mas como eu estava falando, isso tem a ver com o quê? Com essa atenção distensa, né? Com um tipo de atenção que a gente vai chamar de atenção distensa, ou seja, que não está relacionada com tensão, com rigidez mental, rigidez física, certo? Com forçação, com forçamento. Não, está relacionada com relaxamento, com registros prazerosos de distensão, né? E de paz interna. E aí a gente consegue sim, aí sim a gente pode falar de paz, né? Porque a gente está falando de um registro interno de paz, não de uma paz vazia, né? De uma paz meio, a gente está falando a partir de um registro interno de paz que a gente consegue transmitir para os outros, né? Bom, eu acho assim que o nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu pensei em trazer um pouco essas coisas aqui, espero que não tenha ficado muito confuso, né? Também sou novo aqui nesse tipo de transmissão assim, né? Eu acho que até de repente com a comunicação aí, com a interação, poderia ser mais fácil que se transforma numa conversa, né? Mas a ideia era transmitir um pouco essas ideias relacionadas à meditação, respiração e relaxamento relacionados ao âmbito educativo. Claro que isso não vai se restringir ao âmbito educativo, quem pratica isso e vai incorporando como hábito na sua vida, vai vendo que você vai encarar qualquer situação de tensão na sua vida a partir desse referencial interno aí dessas práticas, né? Bom, eu acho que um pouco que eu queria comentar isso. Lembrei aqui olhando para minha cola também que eu queria comentar também, fazer um relato assim rápido de prática, né, que eu sustento, que eu faço também com os estudantes lá da escola dos dois lugares que eu trabalho, né, tanto da cooperativa como da escola municipal que eu trabalho aqui, que é o Céu Jambeiro, aqui em Guaianazes, né, que justamente eu tenho tentado trabalhar com essas três ferramentas aí que a gente está conversando: respiração, relaxamento e alguns momentos de meditação. E que o que eu percebo é que, ainda mais falando de não violência, né, e que hoje a gente percebe que está na moda, assim, em ambientes educativos, né, falar de cultura de paz, de não violência, né, talvez porque a gente vai atingindo níveis de violência cada vez maiores
E entre as nossas crianças e adolescentes também, a gente vai, infelizmente, né, a gente tem visto crescer a desesperança, né, a depressão e até o suicídio, a automutilação, tudo isso. Então, tem se falado muito, né, de não violência, de cultura de paz, enfim, de comunicação não violenta, de tudo isso, mas que muitas vezes na escola, né, a gente sabe que a estrutura da escola muitas vezes exerce violência sobre nós mesmos, né, como educadores, professores e gestores, e também sobre os nossos alunos. O Estado exerce violência sobre nós, né? Bom, basta só a gente pensar que a nossa carreira na educação não é valorizada, tem dados aí, pesquisas aí que saíram ultimamente que já apontam que menos de 1% dos nossos adolescentes querem se tornar professores, educadores, e isso reflete a violência que nós sofremos aí diariamente de uma forma institucional, né, cotidiana. E aí, fazendo essas práticas aí com molecada, para mim tem ficado claro, né, gente, que hoje não há, é muito difícil, né, a gente não tem referência, e os adolescentes e as nossas crianças muito menos, referências, outras referências, né, de se comunicar de uma forma que não seja agressiva e violenta, de tratar a si mesmo de uma forma que não seja agressiva, que não recrimine seu corpo, si mesmo, né? Ou, enfim, a gente não tem, nós como adultos não temos, mas as nossas crianças e adolescentes menos ainda, não tem repertório, né, de outras formas de viver, né? Na verdade, o repertório que a gente tem, que a gente como adulto tem, as nossas crianças e adolescentes têm, é o repertório da violência, né? É o repertório da agressividade, é o repertório da incomunicação, né? Do isolamento, né? Esse é o repertório que, infelizmente, as nossas crianças têm. E a gente sabe que a gente tem a missão de construir uma nova cultura, né? Uma cultura de paz, uma cultura de não violência ativa, né? E essa cultura ela é construída passo a passo com essas pequenas ações, né? E na escola, nos lugares que eu tenho trabalhado, eu tenho levado sempre as práticas para os alunos e aí fica claro esse contraste relacionado à falta, né, de repertório deles, né, que muitas vezes eles terminam agindo de agindo com eles mesmos, né? Às vezes a gente está sempre se referindo à violência como aquela coisa mais ali, que o menino deu um soco no outro e tal, mas muitas vezes eles têm essa ação violenta com eles mesmos ou com os colegas, né? Por falta de repertório, né? Por ignorância no sentido assim, ignorância de não saber, né? O que fazer, ou não saber como agir de outra maneira, né? Então, eu acho que nesse sentido, esse projeto é essencial, né, nesse momento aí que a gente vive, para a gente conseguir trazer para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos colegas de trabalho, novos referenciais, porque eu acredito que na maioria das vezes as pessoas agem de forma equivocada, violenta, enfim, muitas vezes por não ter referenciais, por não ter repertório de como agir de outra maneira, né? Então, queria trazer também isso para vocês, compartilhar isso. Eu sei que muitos dos participantes aí do projeto estão engajados, né, em projetos aí de justiça restaurativa, de projetos relacionados com cultura de paz, enfim, né?
que vão nessa mesma direção, né? Mas eu queria também compartilhar com vocês essa experiência, né? Para a gente também se animar, né? A continuar levando adiante esses projetos, porque é cada vez mais necessário pelo nível de desestruturação de violência que todos nós vivemos hoje, né? Bom, gente, eu acho que minha cola aqui está completa, viu? Eu acho que eu atingi todos os meus objetivos aqui que eu tinha colocado no papel aqui. Eu acho que só faltou um pouco da apresentação, que eu sou professor de geografia, já tinha falado, né? Sou formado pela Universidade de São Paulo. Bom, participo do movimento, como eu também já tinha falado, do movimento humanista, né? Há mais de 15 anos. Esse movimento ele tem ele toma como base, né, o pensamento de um pensador argentino chamado Silo, né? Então todas essas práticas elas estão em diferentes livros e materiais organizados pelo Silo, né? Tem um livro muito interessante que chama Autoliberação, e aí a gente tem desde essas práticas mais simples de distensão, respiração, tal, ginástica psicofísica, que tem a ver com vai trabalhar também com as posturas corporais, os estados mentais, até trabalhos mais avançados de autoconhecimento. Também tem, né, o Silo também propõe uma nova espiritualidade, né, também está relacionada com essa construção de uma cultura de paz e de não violência. E aí, quem tiver interesse pode dar uma procurada no site silo.net. Lá vocês vão encontrar toda a obra desse pensador. Tá joia, gente? Outro recado também que eu queria dar é que a gente vai estar passando aí para os grupos de WhatsApp, os tutores vão estar passando aí para os grupos de WhatsApp o link dessa nossa conversa, que não foi uma conversa, né? Eu estou conversando comigo mesmo aqui, mas que vai, confio que vai chegar aí em quem deva chegar. Tá bom? Espero que não tenha sido tão confuso, que tenha dado para aproveitar e que eu possa ter contribuído com o trabalho, com as reflexões de cada um de vocês aí. Tá bom? Um abraço grande e espero que a gente se encontre em algum momento.